Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Saindo do Raso. Eu sou Valesca Bobato, host desse podcast, e aqui o seu bem-estar ganha profundidade. Falando em profundidade, hoje a nossa convidada fala com o coração, mas tem os pés no chão. Andressa Bá. Ela trabalha, ela é psicóloga, né? Trabalha com uma cultura organizacional, de liderança e comportamento. Mas ela fala de todas essas coisas de uma forma muito leve. Ela é uma buscadora da beleza e da verdade, e com isso eu fiquei sabendo que ela toca violão e acredito que seja porque ela encontra beleza nas pequenas notas. Vamos sair do raso junto com ela? Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, Valesca. Nossa, adorei essa introdução, viu? Como você falou, né? Fala com o coração, mas os pés no chão. Adorei isso, Obrigada. Viu? E agradeço o convite. Estou realmente muito feliz por estar aqui hoje. Obrigada. E espero contribuir. Obrigada. É o que a gente espera, né? Espero poder contribuir. Não você contribuir conosco, mas nós contribuirmos com os outros, né? Isso é o legal, a ideia do Saindo do Raso é essa mesmo. Isso aí. E antes da gente começar aqui, pessoal, eu estava falando com a Andressa que eu conheci ela num momento de uma conversa rápida na CPG, né? Sim. E ela falou uma coisa que eu acabei comentando com ela, agora eu vou comentar com vocês, que quando eu conheci ela, quando a gente tem maridos, né? Maridos são coisas mais complicadas, né? Eles acham que eles não têm problema, que eles não precisam de psicólogo, né? Que a psicóloga é você que precisa, né? E que tá tudo certo com eles. E foi muito legal, Andressa, que eu falei isso para você, eu vou falar aqui pro pessoal, porque você estava falando sobre acalmar a mente, né? Que a gente trabalha o dia inteiro, né? A gente chega em casa, o que você quer chegar em casa? Você quer ter paz, né? Eu penso dessa forma, né? Só que eu acho que hoje a paz que a gente busca tá muito diferente, né? Não é uma paz assim, nossa, eu vou deitar aqui agora e vou ficar na paz. Não, a gente chega em casa, quer abrir o celular, quer responder, quer falar, você não tem o dia inteiro, você trabalha em consultório também, você entende isso, né? Você não pode abrir teu celular ou atender uma ligação, a não ser que seja dos teus pais, né? Que seja que você vê que tá insistindo ali. E a mesma coisa nós. Então você chega em casa, você quer descansar, daí você abre o celular lá e a mente não acalma. E você estava falando disso, de mentes que não acalmam, né? Que você levanta no outro dia extremamente cansado. Nossa, mas eu dormi. Mas na verdade você não descansou o principal, que seria a mente, né? Perfeito. E aquele dia você falou sobre isso, né? E queria que você começasse, né, aqui a falar sobre isso, sobre as dificuldades do nosso dia a dia, né? De acalmar a mente, né? A gente quer, né? A gente busca, mas a gente não consegue. Mas a gente não faz, Isso. sim. É que, na verdade, o que acontece? As pessoas, elas querem paz, mas isso não quer dizer que elas busquem de verdade a paz, né? Querer é uma coisa. Agora, fazer... Ter é outra, né? Sim, fazer o que é necessário para encontrar a paz é uma coisa diferente. E hoje nós erramos no que nós achamos que vai trazer paz, né? Ou no que é descansar a mente. Ultimamente, as pessoas estão principalmente utilizando o quê? Redes sociais, celular para descansar a mente. Mas isso não é um descanso, porque na verdade a tua mente ali, ela está recebendo muitas informações, e informações muitas vezes muito duvidosas, informações que não são tão positivas. Ou seja, ao invés de a gente estar descansando a mente, a gente está fazendo justamente o contrário, alimentando ainda mais a nossa mente com informações. E assim, e são coisas simples, sabe, Valesca? Não é nada tão difícil, né? É porque a gente precisa sair do automático, começar a olhar para nós mesmos de novo, entender, poxa, como eu tô me sentindo? Será que isso que eu tô fazendo tá me trazendo um sentimento bom? Eu queria sentir paz. Isso que eu faço tá me gerando paz? Os hábitos que eu tenho hoje estão me gerando isso? Né? E analogia é simples também. Por exemplo, o nosso corpo precisa de higiene diária, certo? Sim. A gente toma banho diariamente, escova os dentes diariamente. Por que a gente acha que com a nossa mente é diferente? A gente também precisa higienizar a nossa mente. Né? Então, o que é higienizar? É tirar a sujeira, é tirar todas as informações, ter um tempo ali que a gente não está se alimentando de informações, deixando a nossa mente mais quieta, né? Porque, assim, não existe também não estar passando nada na nossa mente, né? Existe todo o processo de meditação, né? Algumas metodologias que nos ajudam, mas não é que a gente vai deixar de pensar.
Diz que existem, né, algumas pessoas, alguns yogis e tudo mais, praticantes há muito tempo de meditação que conseguem entrar num estado realmente do não pensar, tá? Sim. Mas para nós, pessoas normais, Seres humanos seres normais, humanos né? normais, né? Mesmo num processo de meditação, não é que a gente vai entrar no não pensar, vão passar os pensamentos. Mas é a gente não deixar com que eles fiquem, não ficar numa ruminação e aprendendo, né? Por exemplo, puxa, eu tô vendo que eu estou numa ruminação de alguma preocupação, algum problema que está acontecendo, eu entender que eu tenho esse poder de redirecionar a minha atenção para outro tipo de pensamento. Por exemplo, no momento da respiração, para onde eu direciono minha atenção? Para minha respiração. Então, veja, não é que eu não estou colocando atenção em algo, não é que eu não estou pensando, mas a minha atenção está no quê? Na minha respiração, né? Daí, logicamente, eu trago artifícios que vão me ajudar a manter a atenção nesse mesmo foco. Então, eu começo a trabalhar visualmente também, imaginando, por exemplo, o ar entra pelo meu nariz, eu vou visualizando ele entrando, vindo até meu pulmão e saindo de novo. Então, são formas de eu trabalhar a minha mente para eu colocar o foco da minha atenção em uma coisa só e não ficar pipocando em um monte de pensamentos, né? Aham. Agora, lógico que quanto mais nós estimulamos o nosso cérebro, a nossa mente com informações que vêm de fora, mais pensamentos vão girar, menos controle nós vamos ter dentro. Então, por isso que essa higiene mental seria o ideal que a gente pudesse praticar diariamente, nem que fosse por 10 minutos, 15 minutos, porque isso sim é descansar. E uma mente descansada, ela vai conseguir trabalhar, né, todo o nosso processo cognitivo de uma maneira muito melhor. Então, para processos de aprendizados, criatividade, memória, tudo isso, uma mente descansada, ela vai conseguir atuar melhor do que uma mente que está bagunçada. Então, até para a gente tomar decisões no dia a dia, né? Para situações que não são tão positivas, a gente conseguir lidar com as emoções que aparecem. Então, tudo isso, uma mente bem descansada, bem higienizada, vai conseguir fazer melhor também. E tem formas simples, né? A gente estava conversando antes aqui, né? A questão do celular, né? Uhum, Do fato de você dormir com o celular na mão e você acordar com o celular. O uhum, fato já de você tentar tirar esse hábito já ajuda a com higienizar a mente, né? certeza. Porque são coisas simples. A gente pensa assim, nossa, eu vou ter que ir para terapia. Vai ter que, não tem jeito, gente. Não tem Uhum, outra forma, né? O mundo precisa de terapia. Nosso mundo precisa de sim. terapia, né? Vamos falar isso, Eu, né? eu falo o seguinte, na minha concepção, se todas as pessoas fizessem terapia, a gente viveria num mundo melhor. Muito melhor, muito Porque as melhor. pessoas, elas iriam se responsabilizar por aquilo que é dela, necessidades, vulnerabilidades delas, iriam trabalhar isso. E quando as pessoas não fazem isso, elas jogam essas vulnerabilidades nas relações. Total. Então, nós teríamos relações melhores e pessoas mais responsáveis se todo mundo fizesse terapia. Eu acredito que relações melhores, mais duradouras, Sim, né? com mais Isso, respeito. porque eu vejo hoje, Andressa, assim, você trabalha com essa parte mental, eu também Uhum, trabalho com pessoas, e eu vejo o imediatismo, uhum, né? Hoje, assim, eu vejo, e muito isso pós-pandemia, sabe? Eu não sei uhum, se você também percebeu isso, até depois quero que uhum, você comente, mas eu vi muito essa parte, eu até comentei aqui já várias vezes, essa parte do imediatismo, as pessoas estão muito imediatistas, e uhum, nas relações também, uhum, né? Eu digo não só relação homem-mulher, né? Relação amorosa, de amigos, mas até a relação, a questão profissional, uhum. né? As pessoas querem resultado para ontem. Sim, E não é assim uhum, que funciona, né? exato. Você trabalhar alguém que ficou por anos no mesmo padrão, Uhum, né? A pessoa tá lá, 40, 50 anos no mesmo padrão, e ela quer que em uhum. uma sessão Sim, você transforme ela numa outra coisa. mágica, né? Isso. Então, Uhum, assim, eu tô vendo muito isso, uhum, né? com certeza. Porque nós trabalhamos com a parte não só da beleza, né? Da doença também, mas a beleza eu vejo de uma forma imediatista. As pessoas procuram, eu quero, traz foto, né? Uhum, Eu quero ficar assim. uhum. Só que, Andressa, eu vou ser cancelada aqui, mas às vezes assim, você não vai ficar daquele jeito, porque Uhum. você não é assim, a tua estrutura não é Sim, essa. exato. A gente pode te melhorar. Sim, é. Mas aí entra num Muito outro difícil, né? ponto. Veja como, além desse imediatismo, as pessoas, elas querem ser o que elas não são. Mas é uma busca incessante por algo que não existe. É um Exatamente. vazio, É. né? É Não um é um vazio vazio? dentro, com É um certeza. vazio. Eu vejo um vazio, é um buraco Sim. enorme que assim, você vai estar tentando tapar
E cada vez você vai aumentando aquele Uhum. abismo e nunca tá satisfeito. Exatamente, e não vai estar mesmo, por quê? Porque tá buscando fora. Sim, Não é fora que a gente busca, lógico, fora vão ter referências de algo que a gente pode construir dentro, né? Você exatamente. buscar a beleza não há problema nenhum, muito pelo Também acho. contrário, né? Aham. A beleza, não falando só de uma questão estética Não, corporal, mas não. uma beleza nos teus ambientes, uma beleza nas tuas atitudes, na verdade, isso é algo que todos também deveriam buscar, né? Quem sabe Também acho. tivéssemos um mundo mais bonito, com Sim, relação, né? aham, Se aham. fizéssemos isso. Mas o que é buscar beleza? A gente, né, se cuidar, ter assim uma certa vaidade de um cuidado, buscar isso é bonito. Isso é bom, isso mostra um autocuidado, Sim, né? Quando não excede. É, mas é a sua beleza. Não é eu quero buscar a beleza que está fora, com o referencial fora, ser igual a outra pessoa. Não, a minha beleza. isso. Como eu posso melhorar a mim mesmo? Como eu posso ter uma pele mais bonita, mas dentro disso que é Do que é meu, meu, exatamente. Do que é né? meu. Do que é meu, da minha Exato. estrutura, né? Exato, da minha estrutura, da minha personalidade. Sabe que eu gosto muito da filosofia também, né? História, até a gente estava comentando Sim, antes, né? aham. Sim, a Maria vai História, adorar conversar com mitologia. você. Vai adorar. Vamos ter que marcar, Vamos, hein? vamos. Ó, gente, tá? Eu tô convidando todo mundo para ir na minha casa. Andressa está convidada para ir na minha casa. Oba! Vamos jantar, né? E aí você conversa bastante conosco e com a Maria, mais com a Maria nesse sentido de Uhum, história, de porque assim, história, realmente né? ela gosta bastante. Ai, que legal, vou adorar conversar com ela. Vai gostar mesmo. Então eu gosto de trazer alguns referenciais, assim, também, né? Michelangelo, que foi um dos grandes artistas renascentistas, né? Sim. E, enfim, da nossa história, construía artes belíssimas, né? Além da pintura, mas também em blocos de mármore, Sim, né? aham. Tem Davi, que é super Sim. conhecido, Moisés, que também é uma obra muito conhecida, inclusive está lá em Roma, depois Tá lá. te conto. Tá, eu quero ver. Que dizem os historiadores que Moisés, na verdade, foi a grande obra-prima de Michelangelo. Sim. E ele tinha um conhecimento sobre anatomia humana muito grande e ele conseguia colocar isso numa Numa pedra. pedra. Então, quando você olha as obras Esculpir, dele, né? assim, tá esculpido a questão de Esculpido. músculo, a questão, né, de De veias, veias. assim, que Aham. quem entende, quem, né, da Aham. medicina, vê que é com uma precisão Perfeito. enorme. E o que Michelangelo falava? Que quando ele via aquele bloco de mármore, ele já enxergava o que estava lá dentro. Ele só tirava os excessos. Nossa, E que olha legal. quando a gente traz e aplica isso para nós mesmos. Não é um processo de querer ser diferente a algo que eu não sou. Eu já estou aqui, eu preciso tirar esses excessos, Sim, né? exatamente. Aquilo que não faz bem, todas esses lixos emocionais, essas defesas que nós fomos colocando em nós mesmos, né, durante a vida, por situações que nós fomos passando, coisas que não são tão legais em nós. Então, não é da gente deixar de ser quem a gente é aprimorar nós mesmos, é tirar esses excessos para que aquilo que nós já somos possa aparecer cada vez mais. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse conceito, né? E sem culpa, né? E sem culpa. E sem culpa, porque assim, Sim. como a gente falou, a gente arrasta, a gente vem trazendo muita coisa dos nossos pais, antepassados, é uma corrente, né? E eu vejo hoje algumas pessoas, né, com quem a gente conversa, da mesma idade que a minha, tudo, tentando quebrar um pouco da corrente, não que nossos pais foram errados, mas eles foram criados numa outra época, né? Tinham outros conceitos, né? Outras prioridades de vida, né? Então é totalmente diferente, talvez, do que da nossa geração e dos nossos filhos, né? Eu vejo muito isso, assim, eu tive que ir para terapia, né? Tive que voltar para terapia por causa da filha, porque acaba batendo um pouco, né? Porque a gente acaba trazendo dos pais. Sim, com certeza. E eu acho que, assim, de você falar da gente tirar os excessos e ir se lapidando, né? Eu acho que a gente pode fazer isso depois de adulto também, quando você passa a enxergar de que eu não preciso carregar tudo isso, eu posso mudar para ser uma pessoa melhor, respeitando, né, meus pais, porque nós viemos deles, né? A gente não precisa trazer tudo deles. Sim. Eu penso dessa forma, né? Com certeza. E a gente tem que respeitar. Né? Eles certeza. Não vão mudar. Com certeza. Né? Tem que ter esse respeito Isso. Pelo outro. Veja como é interessante isso, tá, Valesca? Nós queremos ter esse respeito por quem nós somos, né? Então, puxa, eu gostaria de ser eu mesmo, só que a gente se compara, os outros não vão entender, a gente acaba se moldando e querendo ser algo diferente. Né?
Mas se eu quero que os outros me respeitem da maneira como eu sou, qual é o respeito que eu dou para o jeito que o outro é? Exatamente. E a partir do momento que eu quero mudar as pessoas como do jeito que elas são, sendo meus pais, inclusive, eu não estou respeitando quem eles verdadeiramente são. Exatamente. Né? Então, a gente quer ser respeitado, a gente gostaria de ser a gente mesmo, mas a gente faz isso em relação às outras pessoas? Será que dentro daquilo que as pessoas são, ao invés de eu querer mudá-las, quem sabe eu possa ajudá-las a também tirar alguns excessos? Né? Para que elas também possam se mostrar essa imagem, né, que elas Sim, são. aham. E sim, como você falou, esse processo a gente traz sim dos nossos pais, Sim. obviamente, até porque nós somos metade da nossa mãe, metade do nosso pai, né, do que a gente Sim, traz, sim. né, toda uma questão aí genética e tudo mais. E eles são nossos primeiros referenciais sobre o que é o mundo, o que é certo, o que é errado, quem sou eu, quem somos. Esse referencial, o primeiro, vem dos nossos pais. Sim, Então, aham. claro que isso vai ter um impacto muito grande. Mas como você bem mesmo colocou, depois que eu sou adulto, eu posso fazer essa escolha, né? Aham. O que de tudo isso que foi colocado em cima de mim, de tudo isso que eu recebi, o que eu quero continuar e o que eu não quero? O que é bom, o que é compatível comigo, né? O que me faz bem e o que não me faz bem. E daí eu posso fazer essa escolha. Claro que muitas vezes nós não vamos conseguir enxergar algumas dessas coisas sozinhos, por isso que a terapia é tão importante, Sim, né? extremamente. Acelera esse Aham, processo. isso. Que por vezes até são coisas que a gente iria desenvolver na vida, mas apanhando um pouquinho mais, né? Sofrendo, né? Não que não sofra, porque a gente sofre até a Claro. gente chegar nesse ponto de que preciso tirar algumas coisas. Uhum. É trabalhoso, Sim, com né? certeza. É doído. Enxergar É isso, doído, né? dói, Sim. né? Dói. Mas eu vejo que se todos esses temas eles fossem assim de forma social, trabalhados de forma mais natural, não seria tão difícil as pessoas terem a consciência disso. Sim. Entende? Aham. Então, como isso não é trabalhado, não é visto, não é algo natural, né? Inclusive de conversa entre das pessoas, de leitura, conteúdo, as pessoas demoram muito para conseguir até só enxergar isso. Puxa, mas isso não é meu, é da minha mãe. Isso não é meu, é do meu pai. Agora eu tenho que trabalhar com isso. Não, na maioria das vezes tem, e a gente joga no outro na relação. A gente volta lá no início da conversa, Isso, né? aham, E a isso. gente joga no outro. Outro. Isso não é meu, é sempre do outro. Outro. Ah, não, mas eu sofro na minha vida, mas é culpa da minha mãe e do meu pai, né? Quando a gente é criança, até o início da adolescência, início da juventude, a gente realmente não tem essa escolha, né? Porque nós fazemos parte desse sistema familiar, a gente não pode escolher simplesmente vou sair daqui e pronto, né? Tem que ficar. Tem que ficar, Tem né? que ficar. Uhum. Agora, depois de adulto, a gente tem essa escolha. Sim. Então, eu não posso mais, depois de adulto, continuar me vitimizando de alguma maneira porque foi a culpa da minha mãe e do meu pai. Não, agora eu trago a responsabilidade para mim. Agora eu sou um adulto. Agora, o que eu vou fazer com isso? Qual é a escolha que eu vou as escolhas fazer? são suas, né? Exato. A escolha é do adulto, né? A escolha é do adulto. Eu escolho ficar nisso aqui, nesse limbo, Uhum. né? Ou eu escolho sair e melhorar. Perfeito. Né? Evoluir. Não ser melhor que meus pais, sabe? Não, exato. Porque assim, eu vejo às vezes, quando a gente chega nessa fase da vida, que você começa a entender que você tem que tirar algumas coisas que você não quer levar. Uhum. A culpa vem junto, você fala, não posso tirar isso, vou estar desrespeitando meus pais. Uhum. Né? Isso é uma coisa que, assim, eu passei por isso. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, você fica com raiva, Uhum. né? E aí, assim, o que você faz com isso, Uhum. né? Eu conheço muita gente que se afastou da família Uhum. porque Uhum. não soube lidar com Sim. essa com esse momento, e é o momento da escolha. Uhum. Eu escolho melhorar, mas eu não preciso sair. Uhum. Não Exato, é verdade? Eu não exato. preciso sair, eu posso Uhum. ficar, Uhum. né? Sim. Então eu conheço muito isso e assim eu vejo como é doloroso, Uhum. né? Essa quebra, essa saída da família Uhum. para quem fica, Uhum. Sim. né? Uhum. Não é para quem sai, Não é para quem para sai, quem fica, exatamente. né? Exato. Como é difícil, né? É. Como é complicado essa. É porque é como se estivesse expondo ali um erro, um problema das pessoas, né? Exatamente. Como trabalhar essa relação. É que aí a gente entraria em contextos bem diversos, né? Tanto tem pessoas assim que tiveram alguns problemas familiares e não souberam lidar com isso, escolheram sair, né? Uhum. Assim como mais problemas que poderiam ser Resolvidos. ou pelo menos que poderia ter um respeito e uma boa convivência, né? Mas assim como tem casos realmente de situações familiares que são muito traumatizantes, né? Abusivas, né? Abusivas, Isso. exato. Que nesse caso Tem que sair. a pessoa precisa sair. Tem que sair. E eu já atendi algumas pessoas, né, que têm
problemas assim de mães abusivas ou pais abusivos, né, que realmente são relações tóxicas, e eu tomo muito cuidado para falar essa palavra, Valesca, porque hoje caiu no senso comum, né? Então tudo é Sim, tudo, tóxico. tudo, Não é, tudo, gente, tudo. assim, tóxico é o que envenena, é aquela relação com alguém Que que vai matar, vai vai matar, matar, né? Que né? às vezes as pessoas usam tóxico, nunca passaram por uma relação tóxica para Tóxica. saber o que realmente é, né? Então, e eu já, com clientes e tudo mais, já vivi junto algumas relações assim, e a pessoa, ela precisa sair, porque se ela não sai, ela não consegue ter uma vida própria. Sim, E o pior é que quando essa pessoa, ela quer, ela sente tanta culpa. Ela é se sente difícil. culpada de uma maneira de estar abandonando ali, né? Mas se ela não faz esse movimento, ela não consegue ter uma vida própria e saudável. Então, cada caso vai É um ser um caso caso, diferente, né? né? E é Mas difícil. o principal é o quê? De novo, não é eu entender assim, porque minha família fazia isso, agora eu vou culpar a minha família por todo o mal da minha vida. Não. Minha família realmente foi assim, nós tivemos esses problemas, minha mãe é assim, meu pai é assim, mas agora eu, como adulto, o que eu vou escolher em relação a tudo isso? O que eu vou. Será que é algo que eu realmente consigo trabalhar dentro de mim? A gente consegue melhorar ali as nossas relações, ter uma convivência que seja boa, que seja respeitosa, que envolva amor mesmo com os Sim, problemas? claro. É Aham. possível? Então eu vou escolher fazer esse movimento para que isso aconteça. Não, realmente não é possível, é uma situação muito Vou complicada, sair. eu realmente preciso me afastar. Então, eu enquanto adulto, vou olhar para mim para fazer essa escolha. O meu Tá certo. trabalho todo é muito em cima disso, sabe, Valesca? É de me tornar responsável. E por quê? Porque quando eu me torno responsável pela minha vida, eu não sou mais refém. Enquanto eu sou vítima do que aconteceu, enquanto eu sou vítima de situações, enquanto eu sou vítima de pessoas, eu não tenho o que fazer. A partir do momento que eu me responsabilizo, tá, a situação é essa, mas eu posso escolher o que fazer diante dessa situação, eu não sou mais refém. Eu vou liderar a minha vida. Exato. Então, eu trago a direção da minha vida para as minhas mãos, e isso é a Uhum. coisa mais linda que existe. E como isso, a gente falando de liderança e família, eh, eu parei para pensar sobre isso, porque no nosso roteirinho tinha algumas coisas disso, Uhum, e eu estava aqui pensando que, assim, a gente lidera mesmo sem ter cargo. Você já uhum. pensou? Você já parou para Sim. pensar isso? Principalmente nós, mulheres, né? Falando Uhum, de mulher, não estou falando de homem, gente, estou falando de mulher. uhum, Eh, no sentido assim, a gente lidera filho, a gente uhum, lidera casa, uhum, a gente lidera o caos, uhum, né? Que é o uhum, mais difícil, né? Você liderar e ser líder no uhum, caos, uhum, né? No caos do dia a dia, no caos de uma empresa. E uhum. eu penso muito que você precisa estar em você para poder liderar, Com né? certeza. E eu transfiro isso para a empresa, Uhum, sabe? Pensando numa forma, mas porque eu, querendo ou não, acabo tendo empresa também, né? Sou uhum, empreendedora, assim como você também é, uhum, né? E às vezes a gente acha que o problema é o colaborador, uhum, né? Normalmente a gente coloca a culpa no uhum, colaborador, né? uhum. E às vezes não é o Não colaborador, é? né? É Perfeito. você que está liderando, que não está conectado com você, né? Uhum, E é perfeito. tão difícil você entender isso, né? Uhum, E eu pergunto para você, o que para você é uma liderança real, viva? uhum, O que é liderança uhum. para você? É. Então, e esse é um tema que eu trabalho, porque eu trabalho muito com líderes, né, nas Uhum. empresas, nas consultorias que eu faço. Então, esse é um tema fundamental e, inclusive, é o começo. Quando eu vou começar um processo de mentoria, treinamento com líderes, esse é o ponto inicial, né? Liderança não é cargo. Isso é o principal. Liderança é uma atitude. Isso é liderança, Sim. né? A liderança ela é uma atitude. Então, como você falou, eu posso liderar onde for, pode ser em casa, pode ser no meu ambiente profissional, pode ser no ambiente de amizade, enfim, né? Mas liderança é uma atitude que ela vai acontecer com uma conexão com o outro, né? Uma conexão de confiança que eu estabeleço com outra pessoa e assim eu tenho a capacidade de influenciar essa pessoa para ela seguir para algum rumo, Uhum. né? Então, como você falou, numa casa. Tem ali os problemas do dia a dia, tem toda a questão de rotina de dia a dia que tem que ser organizado, tudo mais. Alguém precisa assumir essa liderança, né? Geralmente ali é a mãe. Sim. Ela precisa ter essa conexão com os filhos, não só com o filho, com o marido, ou todo mundo que faça parte ali daquele sistema, deles entenderem assim, não, essa pessoa, ela quer o nosso bem, ela quer organizar a nossa rotina para que seja saudável para todos nós, porque é para essa direção que a gente está andando, para saúde e bem-estar, é para isso que ela está nos levando.
né? Então, se as pessoas que estão ali nesse ambiente com você, eles entendem isso, elas se conectam, elas começam a confiar em você e você começa a ter essa influência. Ou seja, aquilo que você fala para elas, não que não possam questionar, né? Sim. Mas elas vão aceitar. Por quê? Porque elas entendem que você está levando aquela equipe, mesmo que seja a equipe dentro de É a casa, equipe caseira, a né? equipe de casa, né? Exato. Para saúde e bem-estar. Então, isso aí a gente pode levar esse conceito para dentro das empresas, para qualquer situação que for. Mas isso é liderança, né? Então, é a gente conseguir se conectar com as pessoas, tendo essa capacidade de influenciá-las para conduzir todas essas pessoas para um lugar de saúde e bem-estar. Tá? Entendi. E assim, ó, eu vejo muito, porque como eu te falei, tem empresa também, tenho toda essa dificuldade, né? Não sei se sou uma boa líder, eu acredito que não, né? Eu tenho certeza que deve ser, né? Mas é que assim, a gente sempre precisa se melhorar A em gente algo, né, precisa Valesca? melhorar, isso que eu falo. Já procurei cursos, já fiz cursos, porque assim, olha, Andressa, a gente sai da faculdade da área da saúde, a gente sai sem saber nada. A gente sai sabendo que a gente tem que atender. Né? Você sai, você abre teu consultório lá, você não precisa de ninguém, você vai atender e acabou-se. E não é assim que funciona, né? Existe todo um por trás disso tudo para você conseguir atender. Só que isso a gente não aprende na faculdade. Sim. Né? Eu acho que assim, é falha nesse sentido. Com certeza. É que né? não ensina o empreendedorismo, né? Exatamente Que é o que isso, vai não fazer ensina. a gente ganhar dinheiro com o Com nosso isso, trabalho, com com a o nossa trabalho. profissão, empreendendo, principalmente a área de saúde, né? Essas Sim. áreas que você vai abrir uma clínica, então você precisa ser um empreendedor. Você precisa de secretário, você precisa do pessoal da limpeza, né? Que eu não sei você, mas na nossa clínica é a área mais difícil. Eu acredito que assim... Mas é que a tua área ela é mais específica também nessa questão da saúde, então o Nossa, ambiente ele precisa, né? A limpeza tem que... É assim, eu sou chata mesmo, sabe? Eu sou chata nesse sentido de limpeza, eu sou muito chata. Então, é muito difícil e é uma área de muita rotatividade, sabe? E assim, e eu não sei, eu falo isso que é complicado você conseguir, e toda vez que a pessoa entra na clínica e vem para essa área, que é a área da limpeza, reunião e eu falo, olha, é a principal área, e é a principal área. Porque sem ela, a clínica não funciona. Não funciona. Né? E como é difícil da pessoa entender que ela tem uma importância muito maior ali dentro, apesar de achar que não é um serviço visto. Né? Isso tem muito dentro das empresas, né? Sim. Você achar que o teu serviço não está sendo visto, não está sendo reconhecido. Sem dúvidas. Né? Eu sinto muito essa dificuldade dentro da clínica, do serviço que não é reconhecido, né? Eu queria te perguntar isso, é necessário você, como líder, estar o tempo inteiro elogiando o serviço do teu funcionário? É essencial isso? Olha, não digo assim, elogiando o tempo inteiro, né? O reconhecimento, ele é importante. Né? Veja, eu estou ali fazendo o que eu faço todo dia. Se ninguém me fala isso tá legal ou não tá legal, eu vou continuar fazendo igual, né? Então, tanto a correção quanto o elogio, eles são importantes. Agora, toda hora você ficar ali como se fosse aquele, sabe, adulando ali a pessoa, isso não, porque até soa falso. Só que, claro que quando a gente fala daí uma questão de liderança, existem ferramentas de gestão que são com esse foco aí na motivação, engajamento das pessoas, né? Uma coisa que é essencial, por exemplo, é um feedback. Claro que um reconhecimento ali, um elogio e tudo mais, é também uma forma de feedback, né? Mas sentar de tempo em tempo com as pessoas, e aí, como é que tá sendo para você? Bater um papo ali com ela, colocar alguns pontos, né, de melhoria que você observe que ela tenha, colocar quais são todos os pontos positivos. Então, isso é fundamental e eu vou te falar de verdade, eu passo por empresas grandes, tá? A maioria dos líderes dos gestores, né? Vamos corrigir, dos gestores não fazem, e isso é fundamental, porque além de ser um processo de direcionamento, é um processo de valorização do outro. O outro, ele se sente olhado. Poxa, né? O meu gestor tirou um tempo para falar comigo, porque ele se importa com o meu desenvolvimento, com a minha melhoria, né? Então, o feedback é uma ferramenta poderosíssima e muito pouco utilizada, né? Subutilizada, as pessoas não veem o valor disso, tá? E não vê mesmo, não vê mesmo. A necessidade, né? Isso, e já aproveitando engajar, né, nessa parte de feedback, você disse que trabalha nas grandes empresas, né, empresas grandes. Como é você ver
essa geração trabalhando? Uhum. Essa nova geração. Vamos entrar no assunto polêmico Vamos. aqui, vamos entrar no assunto polêmico. Vou trazer isso porque eu trago uma visão polêmica sobre Isso, isso. não, vamos lá, porque assim, olha, a gente está com muita dificuldade. E com todos os empreendedores que a gente fala, não só da área da saúde, porque a gente acaba atendendo pacientes de todas as áreas e a gente escuta muito as nossas reclamações. Uhum. Né? Então, assim, não é uma coisa só nossa. Achei que era só nossa, sabe? Eu acho que o problema é nosso aqui, né? Mas essa questão dessa geração hoje, por exemplo, você não pode falar nada, você não pode pedir, né? Então, assim, fulana, olha, isso aqui tá errado, né? Vamos fazer de outra forma. Tô sendo assediado? Isso não pode, eu tô trabalhando demais, eu tô cansada, eu trabalho ali, mas eu tô cansada. Eu juro pra você que eu escutei, a pessoa começou a trabalhar uma semana e falou pra mim que o trabalho era muito cansativo. Ficar sentada atendendo o telefone, o trabalho era muito cansativo. Não desmerecendo de forma nenhuma. É cansativo. Trabalhar com pessoas é cansativo. Sabe? Mas nada assim, né? Uma semana trabalhando, né? Então, assim, eu já tô, sei lá, 20 anos trabalhando, então imagina eu, como é que eu tô cansada, né? Então, na hora eu tive que me segurar. Na hora eu parei, pensei, Valesca, não abra a boca. Fique quietinha, dê um sorriso, acene, né? Porque é melhor, né? E assim, como eles estão, assim, você não pode falar nada, você não pode pedir nada, você não pode exigir nada, né? A gente tem um investimento na clínica, tem uma forma, é padronizado, né? Eu não podia falar disso. Então, eu te pergunto, como faz para lidar com essa geração? Porque hoje, sinceramente, eu estou contratando gente acima dos 35, 40 anos. É o que eu estou fazendo. Né? Então, assim, o que a gente sempre deu oportunidade na clínica para quem não tivesse experiência nenhuma. Eu preferia. Minha visão e a do Frank vem sem saber nada, porque a gente molda aqui. A gente ensina do nosso jeitinho, não vem com vício, né? Não consigo mais fazer isso. Não consigo. É impossível. Veja, essa situação tem milhares de prismas para a gente olhar, tá? Eu vou entrar em algumas. Tá. Pode ser que algumas que eu tenha pensado que agora, às vezes, vai, né? Mas vamos lá. E vamos lá. Eu quero saber. A primeira delas é assim, ó. Quando a gente está falando da nova geração e que está vindo trabalhar na nossa empresa, às vezes, puxa, não é uma pessoa tão comprometida, ainda não é tão responsável, tudo mais. Mas a gente tem que entender, se a gente está dando o primeiro emprego para alguém, essa pessoa deve ter 18, 19, 20 anos. Isso. Ela nem madura é ainda. Não. Exatamente, eu sempre falo isso, sabe? Nem Vamos ter madura paciência, porque vai amadurecer ao longo do tempo. Exato. Então, essa pessoa ainda precisa de um trabalho de formação profissional. Então, não adianta a gente achar que a gente vai colocar uma pessoa novinha na nossa empresa e, nossa, ela já vai saber tudo, vai saber se comportar. Não sabe, não tem maturidade, né? Então, e quando eu falo sobre formação profissional, não é só formação técnica, é especialmente postura profissional, né? Sim. Claro que se a gente pega das gerações mais antigas, a gente tinha um contexto cultural que era completamente diferente do nosso de hoje. Totalmente. Então, mesmo que a pessoa ainda chegasse imatura numa empresa, alguns valores já vinham mais de casa, que eram valores sociais. A responsabilidade, comprometimento, pontualidade, o obedecer, né? Isso, Não essa obediência ruim, cega, não, mas uma obediência no sentido de uma disciplina, né? Então, já vinha com isso porque eram fatores, valores culturais, então era um pouco mais fácil, né, de trabalhar. Hoje a nova geração não, né? Foram aí algumas gerações um pouco protegidas demais, né? Demais. Não só por um contexto dentro de casa, mas por um contexto social também. Então, eles vêm com um nível de maturidade ainda maior, tá? Então, primeiro, é um processo de formação, né? Sim. Até de maturidade da pessoa enquanto professor, maturidade do indivíduo que ainda está saindo da juventude para entrar na vida adulta e mais ainda a maturidade profissional, que é algo que ela não tem experiência. Então, primeiro a gente precisa saber disso, né? Segundo que sim, essa geração ela é diferente. Isso é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. É uma contestação, é uma questão histórica social. Nós estamos num momento de transição, assim como em todas as outras gerações também tiveram mudanças, né? A minha geração, acho que a nossa geração deve ser muito próxima, né? Eu sou de 85, que é a geração Y. Sou mais velha. Um pouquinho mais velha, né? Tô na geração dela, então, gente. Estamos ali pertinho, né? Estamos pertinho.
Quando nós chegamos no mercado de trabalho, também foi uma dificuldade para as gerações anteriores Sim, à sim. nossa. E Aham. agora está sendo uma nova, só que, claro, como você falou até lá no início, né? É tudo muito rápido agora. Muito rápido. Tudo muito rápido, as pessoas que chegam ali nessa empresa estão conectadas, então elas estão ali ouvindo que isso não pode A acontecer, informação tá isso aqui, não né? deve fazer, e sim, e muitas vezes Na palma informações da mão. completamente distorcidas, Totalmente. fora da realidade, mas eles chegam com essas verdades, né? Então é uma geração que ela é diferente, é só uma questão sócio-histórica que a gente está passando no momento. E então vão ter sim as suas dificuldades, mas elas estão vindo, inclusive, para tirar nós que somos empresários, né, de gerações anteriores, do comodismo. Sair do conforto. Por quê? Porque a forma de se relacionar hoje, no sentido de trabalho, vai ser diferente, né? O que essas pessoas da nova geração, elas precisam? Propósito, elas precisam de um mentor. Sim. Então, a gente volta naquele contexto de liderança que eu falei. Chega alguém ali nova na minha empresa, né? É uma pessoa que ainda está em fase de desenvolvimento, é uma pessoa de fase de formação. Se eu me torno a referência dela, eu posso ser um mentor para essa pessoa, eu vou ser uma mentora para ela, para o desenvolvimento dela. Então, a conexão, a relação que eu vou criar com ela vai ser diferente e vai ser Sim. muito mais fácil para ela me ouvir. Vai ser muito mais fácil para eu poder ter essa influência em relação a ela, entende? Então, só que essa geração, ela tá vindo aí bem para tirar a gente dessa zona de conforto, viu? Não é só chegar e mandar. Eu quero que você me conquiste. Eu quero ver em você uma referência. Eu quero entender que você quer me propor o meu autodesenvolvimento aqui. Eu quero entender que você está me olhando e pensando no meu bem também. Porque eles não querem só ir ali para trabalhar e ganhar dinheiro, entende? Sim. Aham. Tem algo a mais. Inclusive, já saíram pesquisas que falam isso, que essa nova geração, eles entendem que a entrada no mercado de trabalho, a empresa onde eles começam a trabalhar, é uma continuidade da formação universitária deles. Entendi. Então, daí a gente pega a responsabilidade pra gente, lembra? Uhum. Né? Porque a nova geração é um problema. Calma, deixa eu ler o contexto. A nova geração é assim. Agora eu trago para mim. O que eu, enquanto gestor, enquanto empreendedor, né? O que eu preciso mudar na minha forma de trabalhar também, na minha forma de fazer gestão. Isso é uma Entende? coisa que pega muito, né? Você Sim. mudar a tua forma de gestão, Sim. né? Porque você já vem vou falar quadrado, né? Porque você já vem quadrado, né? Você já vem quadradinho e vem trabalhando ali, né? Quadradinho, quadradinho, redondinho, 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 e de repente muda tudo, Exatamente. né? Não muda tudo, é uma adaptação, né? Só que é uma adaptação difícil, né? Sim, claro, mas toda adaptação é Bom, difícil. não vou falar, né? Sair do conforto não é fácil, né? Sair do conforto, ficar no vômito quentinho é uma delícia. Exato. Né? Eu falo isso, né? Pô, tô lá no vômito quentinho, tá ótimo, né? Deixa eu aqui. É realmente muito difícil você sair, né? Você encarar tudo isso e, na verdade, você tem que se trabalhar. Exato. Né? Você tem que se trabalhar para você poder entender essa nova geração, porque querendo ou não, é o que a gente tem no mercado. Sim. Né? Hoje é o que eu falo, hoje a gente tem no mercado, tanto que eu te falo que é difícil, porque realmente, assim, a parte de secretariado nossa é uma parte que você chega na clínica, o que você vê? Eu brinco que é a comissão de frente. Né? A comissão de frente tem que estar perfeita, né? Sim. Porque é o que vai ficar, é a primeira impressão, é a primeira imagem. Então, o que a pessoa chega e vê e como ela é tratada é como ela vai se sentir, é a experiência que ela teve dentro da clínica, né? É isso que ela vai levar. Né? Perfeito. E essa parte de você conseguir ensinar é difícil. Não é tão fácil, né? Mas daí também a gente entra já num processo anterior, né? Sim. Qual é o perfil dessa pessoa que nós vamos selecionar? Esse perfil, né? Essa pessoa veio ali para entrevista, eu conheci essa pessoa. Ele é um perfil compatível? Mas você sabe que a nossa dificuldade está sendo essa? No final do ano a gente precisava de 3 vagas. Não veio ninguém. Não veio ninguém. Aí você pergunta, qual que é o perfil? O perfil que vem, entendeu? É o perfil que tá vindo, né? Que eu preciso naquele momento. Né? É complicado isso, porque assim, olha, a gente colocou até na agência do trabalhador. Aqui eu fazendo terapia já aqui. Isso, aproveita. Mas entendeu que assim, eu tô sentindo a dificuldade até da procura pelo trabalho, né? Não é só o trabalho em si, a dificuldade de você lidar com a pessoa, mas a procura pelo trabalho também tá difícil. A gente tá tendo que quase implorar para a pessoa vir trabalhar, por favor, venha trabalhar e não falte, né? Porque é outra coisa também que acontece muito, né? Eu espirrei, eu não vou trabalhar, né? Ou
Posso levar minha mãe? Não, não pode levar sua mãe, entendeu? Então, assim, você vai falar, meu Deus, era tolerância zero. Eu sou quase isso. Mas Não, 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 eu né? não acho que seja. Na verdade, tudo isso que você está falando é o básico, não é? Você não está falando nada além do Sim, básico, mas você né? entende que é uma coisa assim Sim. que, meu Deus, e aí você como gestor, né? Você para e pensa, meu Deus, onde eu Uhum, tô errando, né? uhum. O que que eu tô fazendo de errado, onde eu tô errando, porque... Mas essa tem que ser a pergunta, entende, Valesca? Agora, não aonde estou errando para ficar me culpando ou me sentindo Não, não, incompetente. para eu É poder aceitar. melhorar, né? Exato, onde eu estou errando? O que, que eu preciso fazer diferente, né? Abrir na agência trabalhadora. Mas será que esses realmente são os melhores lugares? Tem outros lugares, né? Como eu posso Como eu posso procurar, né? como eu posso tornar atrativo trabalhar aqui, por Uhum, exemplo, né? Ah, será que às vezes não tem algumas instituições onde eu posso fazer uma parceria para trazer essa galerinha sim, novinha que já está no processo de formação? Enfim, é isso, é pensar possibilidades, né? sair da caixa, né? Sair da Sair da caixa. caixa. Porque aquilo que, como eu fazia, não está mais funcionando, eu preciso sair da caixa para entender quais são outras possibilidades, para daí sim eu entender o que pode funcionar ou não, Sim, né? sim. Mas nós estamos, assim, aqui na nossa região dos Campos Gerais, não só aqui, Curitiba, mas toda essa nossa região está muito próspera, né? Ainda bem. Sim, ainda Então tem bem. muito emprego. Só que isso, lógico, que daí para as empresas se torna um desafio, Sim, porque existe total. uma competitividade hoje muito maior em trazer pessoas para trabalhar do que as pessoas acharem emprego. Exatamente isso. E daí a qualidade também dos profissionais acaba caindo, o comprometimento, porque aqui não dá certo, eu já tenho outro lugar. Exatamente. O que eu Né? tô escutando direto, não dá É, certo aqui, eu tenho outro lugar. E realmente tem, exato, porque a oferta tá grande, né? A exatamente. oferta tá Então, muito grande. torna mais difícil, a gente precisa pensar ainda mais. O que diferencia a pessoa estar aqui do que em outro lugar? Qual vai ser o benefício para essa pessoa em estar aqui? Só que, claro, daí tem que ser pessoas com perfil mais compatível, que tenham um comprometimento, porque vai ser investido nelas para elas estarem ali. Elas vão ser Exatamente. cuidadas, bem cuidadas para estar ali, né? Daí sim começam as conexões a ficarem mais fortalecidas, tá? Mas é uma dificuldade mesmo. E outra coisa que eu sempre falo: essa nova geração é diferente das gerações anteriores que faziam carreira numa mesma empresa. Exatamente Ficava isso. 30 anos numa empresa, 20 anos numa empresa. Hoje isso é muito difícil, tá? Não é nem o perfil das pessoas que estão vindo dessa nova geração. Então, eu, enquanto gestor, enquanto empresário, o que, que eu preciso me perguntar? Bom, se essa é a realidade a partir de agora, né? Se não é uma geração de pessoas, e que são as que vão cada vez mais estar dentro do mercado de trabalho, como você bem falou, não Sim. adianta eu brigar Não. contra isso, né? Se esse é o perfil, o que eu preciso fazer então para que a rotatividade, que vai ser uma realidade, tenha menor impacto dentro da minha empresa? Entendeu? Então, Aham. eu preciso ter processos mais bem estabelecidos aqui dentro, porque, por exemplo, tem que ter sistemas, porque eu não posso deixar todas as informações em uma pessoa, pode ser que ela fique pouco tempo. Sim. Como que é esse processo de integração de uma pessoa nova? Ela precisa ser mais rápida, eu preciso potencializar, né? Eu não posso ficar tanto tempo ensinando uma pessoa, pode ser que ela não fique tanto tempo. Como eu vou Exatamente. tirar bom proveito do perfil das pessoas que vêm pelo tempo que elas estiverem aqui? Então, é uma forma de repensar conforme a nova realidade que está se apresentando. E é incrível isso, né? Eu digo dessa, você fala dessa forma de rotatividade, realmente assim. Quando a gente montou a clínica, a gente pensava, porque vim dessa Uhum, geração, de que todo mundo iria ficar para sempre, uhum, né? E aí você coloca cada uma no seu lugar e acha que a pessoa nunca vai sair. Então, assim, tem duas conosco há 10 anos, que a clínica já está uhum. aberta há 10 anos. Que legal. Então, tem duas conosco, das 9, duas estão conosco há 10 anos, né? Uhum, E, e a primeira que saiu foi um choque absurdo, assim. Eu achei que eu ia morrer, uhum, porque eu falei, quem que eu vou colocar no lugar, né? Mas é aquilo que você falou da uhum, rotatividade, você vai aprendendo que as pessoas você consegue substituir, uhum, né? De eu falar, as pessoas são substituíveis? São, uhum, né? A uhum, gente uhum, consegue substituir, uhum, né? uhum. O sucesso é treinável, Sim. né? Então você vai treinando. E elas têm que ser, se elas não forem, nós, enquanto empresários, a nossa empresa morre, né? Exatamente. É aquela, eu sempre falo assim, ó, todo mundo dentro da empresa é substituível, mas todo mundo também é importante. Uhum. Se tá lá dentro é É porque é importante, importante, eu falo isso né? também. Mas todos são, porque se eles não forem, alguém saiu, acabou, Acabou. né? Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa assim que a gente tenta deixar, Uhum, né, na clínica, a gente tenta falar, e como eu te falei que essa parte de a primeira vez que saiu e essa rotatividade, mas eu vou te falar uma coisa que eu acho que você deve escutar muito também. Essa rotatividade cansa. claro.
Claro. Sabe? Assim, chega uma hora que você fala, meu Deus, de novo, por favor, mais uma vez, eu vou ter que ensinar tudo de novo, né? Tudo do zero, do básico, e vai. A gente já mudou o sistema lá na clínica, a gente já mudou tudo. E essa forma de você falar de atrativo, sabe? É uma coisa que a gente tem trabalhado em atrativos para vir trabalhar, né? Porque aquilo que eu falei, trabalhar com as pessoas, trabalhar com o público é difícil, né? Sim. Você ser secretária é difícil, você atender, você entender o outro, que às vezes o outro que tá na tua frente não tá bem. Tá ali porque não tá bem, né? E às vezes um simples sorriso teu já melhora o dia dele. Já faz diferença, né? Já né? faz a diferença. Mas como é difícil hoje a gente entender que às vezes uma pequena coisa pode melhorar o dia do outro. Sim, perfeito. Né? E de empresas que você trabalha em empresas e você entra e sai de empresas, com certeza você deve entrar na empresa e entender que a energia ali tá boa, ou que a energia tá carregada, ou que o ambiente tá carregado, não é verdade? Sim, sim. Com certeza se sente, né? A gente, como ser humano, a gente sente. Eu sei quando são 9 meninas, são mulheres trabalhando, só mulher. Só mulher, né? Então, você entende quando o clima não tá legal, quando aconteceu alguma coisa, quando tem alguma coisa acontecendo, né? E eu digo que a cultura é vista no café, né? A cultura é vista no olhar, no entendimento na pessoa, né? Para você, o que é a cultura de uma empresa? A cultura é exatamente isso. São os comportamentos, as atitudes, os conceitos, as formas de fazer, né? Tudo aquilo que não é nem pensado, aquilo que se tornou padrão automático que as pessoas vão repetindo no dia a dia. Isso é a cultura da empresa. Agora, nem sempre é a cultura que a empresa quer. Só que toda empresa tem cultura. Por mais que não se trabalhe a cultura da empresa, ela já existe, né? Então, é por isso que a cultura ela precisa ser trabalhada de uma forma intencional. Qual é a cultura que eu quero ter aqui dentro? Quais são os nossos valores? Valores é base, os valores são os balizadores, é o que vai falar assim, ó, os nossos comportamentos têm que ser pautados nisso aqui dentro, tá, gente? É nisso aqui, tá? Então, será que nós temos valores bem definidos? Será que esses valores são bem conhecidos? E mais do que isso, será que eles são vividos? Então, a gente vai lançar, aproveito, né, fazer uma chama, a gente vai lançar um curso pode agora. Falar, por favor, que eu vou fazer. Que legal. Vou fazer, eu nem sei o curso, mas eu já tô fazendo o curso. Já tô aqui, né? Já tô aqui. A gente trabalha, então a gente já tem uma metodologia que a gente aplica nas empresas, né? Sobre cultura organizacional. E daí a gente vai lançar agora o nosso primeiro curso online, que é exatamente Upgrade Cultural, que é como você estabelecer uma nova cultura dentro da sua empresa. Quando então lançar, lá tem me todo esse... Me manda. Já é próximos dias aí. Me manda, por vamos favor. Lançar. E agradeço aqui o espaço, inclusive, né, para falar sobre. Não, pode falar. Mas é isso. Então, como que a gente observa qual é a cultura que existe hoje? Como as pessoas se comportam? O que é tolerado aqui dentro? O que é evitado? O que são aquelas coisas que as pessoas fazem, mas ninguém fala nada? Por exemplo, não, aqui nós somos uma empresa, né, muito pontual. Mas as pessoas chegam atrasadas todo dia e ninguém fala nada sobre isso. Quer dizer, será que a gente tem realmente essa cultura? Né? Não, é o que a gente gostaria de viver. Opa, daí é diferente. Daí tem que ser feito todo um trabalho. Isso que eu ia perguntar. Porque tem como mudar daí? Tem, só que é uma mudança de comportamento. Entendi. São mudanças de hábitos coletivos. E aí que é a dificuldade. Porque nós, enquanto pessoas, é fácil a gente mudar um hábito nosso? Não. Agora você imagina isso, um hábito de um grupo. Não tem, é muito difícil. Né? Assim, mas existem métodos, existem técnicas. Tem como mudar. Como fazer. Sim, com certeza. Mas é um processo. Porque a gente está falando sobre ser humano. A gente não está falando sobre uma máquina. Chega ali, não, agora eu quero que esse sistema aqui funcione diferente, né? Tem como mudar isso aqui? Não. Ser humano. E a mudança de ser humano, ela é gradual, é um processo. Então, nós, enquanto gestores, empresários, né, queremos mudar a cultura da nossa empresa, a gente também precisa entender isso. É um processo de mudança. E que precisa continuar sendo reforçada e trabalhada sempre de forma intencional. O problema é que nós temos cultura que não é boa, é por quê? Porque nós não trabalhamos de forma intencional, a gente só deixa rolar, né? E isso, Valesca, na verdade, pode trazer para qualquer relação que a gente tem, né? Para uma cultura que a gente tem, a tua cultura familiar, por exemplo, qual é a cultura da minha casa? Ali também existe uma cultura. Sim, existe. Porque todo relacionamento entre pessoas, ele vai se estabelecer em cima de uma dinâmica dessa forma de se relacionar. Só que isso é construído de forma inconsciente.
E a partir do momento que a gente começa a tomar consciência de qual é essa dinâmica que a gente tem, qual é a dinâmica que a gente quer construir, daí sim, opa, então o que a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Sim. Né? Olho para a dinâmica dentro da minha casa, puxa, mas isso não é legal, isso é um hábito que a gente tem, né, coletivo ali da nossa família que não é positivo. Então, a gente começa a olhar essas dinâmicas que existem ali também, num relacionamento de casal, por exemplo. Tá, agora eu tomei consciência disso, porque foi construído de forma não intencional, Sim, né? com certeza. Então, agora, como que de forma intencional nós vamos Eu vou fazer para mudar? Uhum. Isso com a gente, com nós mesmos é assim, né? É, o tempo inteiro, né? Você querer ter uma virada de chave, né? Até a questão de esporte, né? Uhum. Eu ia te falar também com relação a isso, que eu tô vendo uma virada nos grandes CEOs, Uhum, né? uhum, Principalmente pro lado do esporte, uhum, né? Eu acredito que seja pela parte de liderança, porque você uhum. precisa se conhecer e se dominar primeiro, Tem né? disciplina, né? Isso, e eu vejo isso dentro do triatlo. Eu sou triatleta, então eu Ah, que vejo isso legal. dentro do triatlo. Você tem que ter essa disciplina, Uhum, né, para você poder, até para você gerenciar o seu dia, uhum, né? Porque a maioria dos triatletas que eu conheço não vivem disso, uhum, né? São pessoas que trabalham, são pessoas que têm família, são pessoas que precisam se organizar, uhum, né? Organizar o seu dia para que isso vá acontecendo. uhum, exato. Então eu tenho visto, né, tenho lido bastante sobre os CEOs hoje nessas provas de endurance e Uhum, tentando chegar no seu limite físico e emocional. uhum, Como você vê isso? uhum. Eu vejo que tem aspectos positivos e aspectos que precisa tomar cuidado, tá? O aspecto positivo é isso, sempre quando nós fazemos alguma atividade diferente, principalmente o esporte, onde a gente vai ali, como você falou, né? Eu vou superar a mim mesmo, eu vou testar um limite, eu acho que eu só consegui até aqui, eu vejo que não, eu consigo mais, a questão da disciplina, então ele ajuda sim a desenvolver, inclusive cognitivamente, né? Algumas habilidades que são importantes depois para poder exercer a sua função ali, né? Principalmente uma função grande como CEO dentro da empresa, que precisa ter essa disciplina, esse foco, né? Essa atenção, essa consciência. Então, por esse aspecto, eu acho que é muito positivo. O que eu vejo que precisa tomar cuidado é não passar do limite, tá? Porque muitas vezes as pessoas acabam colocando uma pressão sobre elas muito grande, além do que deveria. Então, são pessoas que elas nunca vão estar satisfeitas com elas mesmas, elas sempre vão achar que elas têm que estar melhor, nunca vai ser o suficiente, então isso já leva para um outro lado que acaba sendo negativo, tá? Então, e outro ponto que eu também gosto sempre de falar, assim, isso é legal, mas a gente também precisa entender que cada ser humano é único. Então, para algumas pessoas, isso vai funcionar super bem. Para outras, elas vão Não vai. conseguir desenvolver tudo isso fazendo outras coisas, por exemplo, uma arte, enfim. O que eu sempre indico é: façam coisas que sejam além do trabalho. Tenham um hobby. O esporte é fundamental por questão de saúde também, Sim, né? aham. Mas tenha um hobby, faça um esporte, se praticar, né, alguma arte para você faz sentido, faça. Se você gosta de explorar, sai passear, leia coisa diferente. Faça algo além do óbvio da tua rotina, porque isso traz desenvolvimento de habilidades diferentes que você ainda não tem. Tá? Entendi. Sempre quando a gente se propõe a fazer algo diferente, a aprender algo diferente, a gente vai desenvolver alguma habilidade que a gente ainda não tem. E daí, lógico que isso vem para o nosso trabalho, Sim, porque com nós somos o certeza. único ser humano, né? Você falou que trabalha em empresas, a gente está falando sobre isso. Chegou um momento que você tentou e não conseguiu? Se frustrou? Como é que você lida Dentro com de uma isso dentro de empresa, uma empresa? olha, Teve algum momento assim? já aconteceram algumas situações, né? Uhum. Foram poucas. Assim, com a empresa em si foram muito poucas, né? No sentido, assim, da gente entrar, trazer ali todo um projeto, começar a fazer e não dar certo. Foram pouquíssimas, Sim, mas isso a gente observa que acontece o quê? Quando o empresário em si não está acreditando no projeto. Ou porque a entendi. visão dele é muito diferente, os Diferente. valores são diferentes. Enquanto o empresário ou o gestor ele não acredita e não valida a importância desse projeto perante seus liderados, não vai funcionar, tá? Entendi. Então, no caso de empresas, assim. Agora, o que é um pouquinho mais comum de acontecer, não que seja tão comum, mas um pouco mais, é de estarmos investindo, por exemplo, em um funcionário dentro da empresa. Estamos fazendo lá um processo de mentoria, de desenvolvimento individual, né? Sim. A gente faz muito em gestores, por exemplo, nas Aham. empresas.
E Não vai isso pra já frente. aconteceu mais vezes, assim, de chegar ali no limite, da gente chega e fala pro gestor, né, ó, ali a gente chegou no limite e a partir de agora você que vai definir o que faz, né, se a pessoa É com continua como você. gestão. Com você. Porque também, às vezes, tem essa limitação da pessoa não querer assumir mais responsabilidade para uma mudança dela, querer mudar hábitos dela, querer algumas coisas. Então, também, ó, então aqui até aqui que vai, agora você que vê o que você faz com esse profissional dentro do papel dele aqui dentro, ver se é o papel adequado para ele, enfim, né? Então, sim, existem essas situações. Porque, de novo, não é milagre, Sim. né? Ninguém faz milagre. Não. E até do que eu queria conectar lá com o que você Sim. falou no início, as pessoas hoje elas estão muito no... Qual foi a palavra que você usou No mesmo? automático. Não é no automático, querem tudo muito no imediatismo, né? Imediatismo, aham. Por estarem todos no imediatismo, às vezes as pessoas acreditam em fórmulas mágicas para desenvolvimento, entendeu? Uhum. E aí que cai um monte de charlatão que a gente tem aí hoje no mercado. Bastante, né? Né? Te devolvo o seu amor em 3 dias. Né? É, algumas coisas assim, Né? enfim. Absurdas, né? E eu não tô nem falando porque eu adoro terapias alternativas, Sim, tá? não, eu também gosto. Mas tem que tomar cuidado quem é esse profissional, qual é a profundidade, qual é o conhecimento, né? E tem muita gente que vende fórmula mágica hoje. Gente, desenvolvimento não é fórmula mágica. É esforço, é dedicação em si mesmo, né? E é um processo, não vai acontecer de uma hora para outra. Então, a mesma coisa dentro das empresas. A mudança ali não é uma fórmula mágica. Tem métodos que já são validados, porque já aplicamos em Sim. muitos lugares e funcionou, tem ferramentas, mas às vezes a pessoa não está disponível para aquilo. Às vezes o que querer, né? empresário achou, não, é isso que eu preciso para minha empresa, mas ele não está disposto a fazer o que é preciso. Então, isso também vai acontecer, Vai né? acontecer. E assim, tudo bem pra você? Você lida bem? É frustrante ou não? Já foi. Já No foi? começo era mais, hoje não, né? Já faz um tempo que eu reconheci que eu sempre me questiono assim, né, Valesca? Eu dei o meu melhor? Dentro daquilo que a gente conhece, que a gente sabe que funciona. Nós demos o nosso melhor? Demos. Então, tudo bem, né? Ah, tá batendo ali na trave. Isso antes, né? Aham. Tem algo diferente que a gente possa fazer? Tem alguma coisa ali que a gente não tá vendo? Mas se eu assim, não, nós fizemos tudo que podíamos, nós demos o nosso melhor, realmente foi uma opção do outro. E daí volta no Ok. respeito da opção do outro também, Sim. né? Volta em cada um cuida da sua escolha. Né? Exatamente. Cada um cuida da sua escolha. Claro que eu sempre faço essa reflexão para ver o que a gente pode aprender, né? Puxa, Sim. por que isso com esse empresário não funcionou? Realmente era o perfil do empresário que talvez ainda não estava num momento de amadurecimento para entrar com um processo diferente, algo assim na empresa Aham. dele? Ou realmente foi a nossa forma de colocar para ele? Então eu sempre faço questionamentos para que a gente possa melhorar os nossos processos, né? Mas hoje, no sentido de frustração, já não Já é tenho tranquilo. mais. Uhum. Andressa, nós estamos chegando no final da nossa conversa. Nem tá acredito, bom, né? Foi aqui conversando. E isso que a gente não falou metade do que a gente queria falar. E a gente falou que o Alan podia ter gravado a nossa conversa antes do podcast, né? Que a gente estava falando sobre viagens e tudo. Então, assim, ó, vamos falar um pouquinho da Andressa agora. Eu tenho 2 quadros fixos, tá? Que eu faço com todo mundo. Ah, legal. E eu queria fazer com você. O primeiro quadro é o que te energiza. O que me energiza. Isso. Por exemplo, assim, eu, né, vou falar da Valesca e eu falo em todos os podcasts, vou falar de novo aqui. Eu acordo, né, a minha semana, vamos lá. Eu gosto de organizar a minha semana. Então, assim, em todos os sentidos. Eu olho a minha planilha de treinos, né? Vejo o que eu tenho durante aquela semana, já mentalizo o que eu vou fazer em cada dia, que horas eu vou fazer, tudo. Segunda-feira eu vou para academia, já às 7 horas da manhã eu estou na academia, e assim eu já começo a minha semana, faço minhas orações, agradeço, peço discernimento a Deus, porque problemas todos vamos ter, né? E só que me conduza da melhor forma possível para eu poder conseguir resolver, né? E assim eu começo energizando a minha semana. Ah, que legal. A sua, como é que é? O que me energiza. Isso. É assim, o que me energiza, na verdade, é que eu vejo por 2 aspectos, né? Que tem aquele que é o que nos dá essa energia, essa motivação, essa empolgação, e o outro que eu vejo que é aquele que nos limpa. Que eu acho Fale que os dos dois dois, precisam andar isso, juntos, né? O que me energiza é quando eu estou criando algo. Então, eu preciso criar um treinamento, ou dar o treinamento também, né? Quando eu saio dos treinamentos, eu saio cansada, lógico, Sim. porque é uma dedicação grande. Sim, com certeza. Mas eu saio, assim, com uma felicidade tão grande, sabe? De ver, assim, todas as trocas que tiveram, que foi possível construir.
Então, sempre quando eu tô criando, tendo uma ideia nova, fazendo conexões, tudo isso, assim, é algo que me energiza muito, né? Especialmente quando eu tô trazendo para esses temas que eu gosto, como eu falei para você, né? Deixa eu fazer uma conexão aqui da psicologia, com a mitologia de não sei o quê, com a história. Nossa, eu, assim, às vezes parece que eu vou sair voando, sabe? De tanta Delícia. energia que isso me traz. Num sentido daquilo que me ajuda a me limpar dia a dia, o violão que você citou lá no Aham. começo, que é muito mais um descarregar a mente mesmo. Tanto que eu nem sei tocar tão bem, eu nunca fiz aula, eu aprendi no Ai, que YouTube a legal. tocar. Aham. Mas tudo bem, porque não é para eu me apresentar, Sim, né? é É para para você. mim, é para Aham. ter esse momento comigo. Então, fazer isso, eu gosto muito de chegar em casa, acender uma vela, às vezes acender um incenso, colocar uma música clássica, né? Para dar aquela limpada no ambiente junto também. Deito ali um pouquinho, fico sem mexer em celular, Celular. coisa assim, né? Algumas vezes a meditação, também ter alguns minutos ali, né, de meditação. Então, de forma geral, mais isso, né? No sentido de algo específico para me energizar, sabe que eu não sei te dizer. Eu acho que é muito disso. Se eu tô em projetos que eu tô empolgada, se eu tô vivendo isso, de forma geral, eu já tô Já tá energizada, energizada. entende? Aham. Entendo, entendo. Exatamente. E assim, ó, agora a gente faz a perguntinha prende a respiração que a gente vai mergulhar. Ai, meu Deus. Prende a respiração que a gente vai mergulhar. Sabe que o psicólogo adora perguntar Ah, para os outros, mas isso, vamos lá, você não eu é muito que me pegou. sei. Por isso que a gente vai lá no fundo, né? Vamos sair do raso. É, em algum momento na tua vida, você parou, respirou fundo, pensou, não vou dar conta disso. Ah, já. Tô com medo, mas eu vou mesmo assim. Teve algum Já momento assim? teve. Divide conosco. Divide aqui. Terapia, vamos lá. Terapia. É que eu Terapia. tenho uma que envolve outras pessoas, eu prefiro não compartilhar Não, alguns deles, assim, tá né? ótimo. Compartilhe o que você quiser conosco aqui. Mas teve. é, Acho que esse eu vou deixar pra. Talvez eu possa até te contar depois, Tá mas eu ótimo, prefiro só gente. pra Não não ir vou em contar público. pra vocês, tá bom? Não vou, esse não vou. Eu sempre digo assim, né? Quando são É mais situações pessoas juntas. difíceis e que Isso. envolvem outras Aham. pessoas, então eu prefiro não. É melhor não comentar, né? Quando é Melhor só não. meu, tudo bem. Então eu vou mergulhar com ela sozinha, gente. Tá bom? Mas assim, isso é interessante, Valesca, porque eu não sei se isso é meu jeito de ser, né? Uhum. Ou se é eu acho que junto um pouquinho de cada. O meu jeito de ser sempre foi um jeito mais calmo em relação a situações, uma Sim. forma mais positiva, mais otimista de ver situações. Ao mesmo tempo, também eu sempre trabalhei muito no meu processo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, Uhum. né? Fui estudar psicologia, então desde nova em contato com tudo isso. Já gostava de estudar antes, né? De outras formas, filosofia e tudo mais. Então, eu não posso falar para você, assim, que eu tive muitos momentos desses na minha vida. Foram Uhum. pouquíssimos, né? Que Foram bom, que bom. realmente momentos, assim, de divisores águas, principalmente momentos, assim, que eu tinha que tomar uma decisão, que eu sabia que ia ser uma decisão muito grande, que ia impactar não somente a minha vida e de outros, e que ia, assim, causar um mal-estar, um sofrimento por um tempo, entende? Sim, Então, esses entendi. foram os momentos mais difíceis. Mas foi consciente, né? Foi Sabendo, consciente, consciente, sempre tomando uma consciente, decisão sim, consciente. Aham. consciente. E assim, decisões que eram necessárias, mas decisões difíceis de serem Entendi. tomadas, tá? Agora, de forma geral, eu não tenho, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada, Que bom, porque que minha bom. vida sempre Continue, foi muito amém, viu? boa, sempre me aproximei, ou pessoas muito boas se aproximaram de mim. É, a minha vida sempre foi muito facilitada, entre aspas, Aham. né? A minha empresa, desde que eu abri, ela sempre rodou bem. Não vou dizer que não teve problemas, não vou Normal. dizer que não tem todo um esforço, uma dedicação, mas nunca tive problema sério, ela sempre fluiu. Então, as coisas, eu vejo assim, minha vida que ela é muito abençoada, sempre foi muito facilitado tudo, sabe? Que bom. Eu acho que se a gente pensar assim como você, né? Se a Uhum, gente querer levar a vida mais leve e entender que a vida é mais leve, a uhum, gente vai conseguir ir mais longe também, né? Claro que a gente sim, precisa de pessoas, né, com a gente para a gente conseguir ir mais longe, né? sem Mas a dúvidas. vida mais leve, né? Uhum, E você consegue as coisas, você fica feliz, né? uhum, Porque hoje em dia as pessoas no imediatismo e no consumismo, e você tá feliz com uma coisa, de repente uhum. aquilo que eu te falei, um sorriso num dia te deixou feliz, Perfeito. né? As pessoas estão Uhum. esquecendo disso, né? Sim, com Total, certeza. total. E isso que faz a diferença. Porque quando a gente apoia a nossa felicidade no ter algo,
Se a gente perde aquilo, foi embora a nossa A felicidade felicidade. foi junto, Né? exatamente. Aham. Agora, quando a gente apoia a nossa felicidade em algo dentro, uma forma de como a gente vive a vida, uma forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente encara as situações que acontecem, não é aquilo que está acontecendo fora que vai determinar. Sim, Né? com certeza. Porque isso está dentro, eu brinco, poxa, o que eu busco plantar dentro de mim, enquanto sentimento? Paz. Então, eu sei que às vezes eu tô com raiva de alguma coisa, porque raiva é uma emoção. Emoção. É normal do ser humano. Então, aconteceu alguma coisa, sentir raiva. Mas mesmo eu sentindo raiva, por dentro eu tô em paz, porque, na verdade, o que eu cultivo dentro de mim é paz. E a gente reflete fora, né? O que a gente Exato. cultiva dentro reflete fora, né? É incrível isso, né? Uhum. O dia que você, né, amanhece feliz, amanhece agradecendo, o teu dia vai ser bom, Uhum. né? Teu dia vai ser um dia grato, né? Eu penso Exatamente. muito isso, né? De você Sim. já amanhecer, já acordar, você fala, gente, hoje o dia vai ser abençoado. E assim, a palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Eu vou te perguntar mais uma coisa que não tá aqui, não tava, e a gente conversando, me veio. Sempre foi a psicologia na tua vida? Você sempre foi essa parte? Você escolheu a psicologia de primeiro? Sim. Eu sempre fui muito curiosa sobre a vida, né? Eu sempre quis entender. Para mim, sempre foi muito claro que a vida não é só o que a gente acha que ela é, né? Nasci, cresci, estudei na escola a vida inteira, cresci, comecei a trabalhar, casei, tive filho, me aposentei e morri, né? Você pensei, meu Deus, mas é o tamanho, eu novinha já, o tamanho desse universo não pode ser só isso, né? Então, eu sempre fui muito em busca, eu sempre quis entender o que é a vida, o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito, eu sempre quis entender. E eu sempre fui em busca, por isso que eu sempre gostei, né, estudar história, mitologia, tudo mais, desde novinha. Então, quando eu fui fazer faculdade, as disciplinas que eu queria fazer, elas também tinham um viés com relação a isso, né? Sempre esse mistério que eu queria entender. Então, para mim, era o psicologia ou astronomia, para entender o universo, Sim, né? com certeza. Ou a arqueologia, que eu também, esse estudo das civilizações antigas, né? Só que na época eu pesquisei, isso era a época de 2000, início dos anos 2000, né? E astronomia só tinha, acho que no Rio Grande do Sul, e era assim, é muita física e matemática, astronomia não vai me dar bem, porque eu sempre fui mais do abstrato, né? Do que do concreto. Acho que vai ser um pouco difícil para mim. A arqueologia eu acho que nem tinha aqui no Brasil, quando eu vi. Daí eu falei, bom, então das 3 que eu gostaria, vou ficar com a psicologia. É psicologia, mas não foi assim porque sobrou a psicologia, não. Era uma Sim, das era minhas das opções, né? opções, Foi a que se tornou aí mais viável, e por isso que eu fui para esse caminho. E obrigada por se tornar psicóloga e ser essa pessoa imagina. incrível, maravilhosa, né? Obrigada por Imagina. ter vindo aqui, dividir o seu momento com a gente, né? Dividir um pouco do seu dia a dia, falar de várias coisas. Ainda a gente vai falar de viagem, vamos vir aqui falar só. Ela vai viajar e eu também vou. Vamos. Nós vamos trocar viagens aqui, né? Cultura, Nossa, né? vai dar uma troca muito legal. Vai, cultura, Os mitologia. lugares que a gente vai. Isso, a gente vai para lugares bem mitológicos, bem legais. E, Andressa, deixa as tuas redes sociais aqui para nós, né? Para o pessoal, deixa o seu contato, se as empresas quiserem te contratar, como é que funciona esse teu novo curso, por favor, fique à vontade. Eu agradeço, Fale agradeço conosco, o espaço. tua câmera aqui. Agradeço o espaço. Então, vou aproveitar. Pessoal, quem quiser me seguir lá no meu Instagram pessoal, eu sempre posto dicas e práticas realmente da psicologia aplicada mesmo, né? Como trazer isso para o teu dia a dia. É @Andressa com 2 S's BACH, tá? Então, segue lá, tem algumas coisas bem legais. Para minha empresa, né, os trabalhos, quem quiser saber um pouquinho mais, também contratar. Também temos a nossa no Instagram também, né? O @Gestão Humanista, tá? O nome da minha empresa é Niké, Gestão Humanista. Inclusive, Niké é deusa grega da vitória, da mitologia grega, né? Porque eu precisava trazer também o conceito junto, né? Também tem lá no LinkedIn, né? O Niké Gestão Humanista, o Niké com acento KE. O acento não é. Inclusive, se escreve igual a Nike, né? Mas tem um acento agudo no E, porque a Nike é a mesma inspiração. Inclusive, o símbolo da Nike é uma asa. Porque a Niké era uma deusa alada. Olha só que legal. Joia. Isso, agora aprendi agora. Isso eu não sabia, viu? E eu que sou do esporte, não sabia dessa parte. Você viu? É uma asa lá pra sair voando. Pra sair voando, né? E daí também pode mandar um e-mail, né? No contato @gestãohumanista.com.br. Tem o nosso site www.gestãohumanista.com.br. Também temos lá o nosso canal no YouTube, Niké Gestão Humanista. Também temos um podcast lá bem legal, que a gente entra bem nesse aspecto de empresa, área de trabalho, né? Que é o HumanizeCast também. Então,
fica aí, tem bastante coisa para você explorar se Ó, quiser, vai tá? ficar tudo aqui embaixo, o pessoal vai colocar arroba, vai colocar YouTube, tudo que vocês quiserem vai estar na descrição desse vídeo também, gente. E, Andressa, muito obrigada. Obrigada por Imagina, eu dividir que conosco. agradeço. Pessoal, se você gostou desse episódio, aqui junto com a Andressa, que é uma pessoa maravilhosa, que fala acalmando, porém dá uma cutucada, né, Andressa? Precisa, A né? gente Tem que dar precisa uma acordar, tem que responsabilizar. exatamente, tem que responsabilizar todo mundo. Posso dar um recado final Claro, fique à só? vontade. Fazer uma analogia bem prática aqui, tá? Para vocês. Pensem na mente de vocês como o corpo de vocês. O corpo precisa de limpeza diária e a gente precisa cuidar com o que a gente se alimenta, né? Então, reflitam sobre as informações que vocês se alimentam, se são coisas que fazem bem ou não para a mente de vocês, né? Assim como o nosso corpo tem coisa que envenena e tem coisa que nos torna saudável. Assim como o nosso corpo precisa de prática para se fortalecer a musculatura é bom, né? A musculatura, a gente também precisa de práticas mentais para fortalecer os nossos músculos cognitivos, né? Todo nosso aspecto cognitivo. Então, começa a levar mais isso, sabe? Entende a tua mente como se fosse teu corpo, até porque faz parte do teu corpo, né? Mas entende isso e a aplicação é a mesma, tá? E cuide, porque você é responsável. Bem-estar é uma questão de escolha, gente. Eu sempre falo isso aqui. E a Andressa tem um quadro muito legal que eu acabei não falando desse quadro, a gente comentou antes, né? Que é o Bora Praticar. Gente, sigam ela nas redes sociais, porque é muito legal esse quadro dela. E olha, tem muita dica muito boa mesmo. Andressa, mais uma vez, obrigada. Quero te deixar um presentinho aqui do nosso grande patrocinador. Uau! Né? Que é chique. a Impele, né? Se você é igual a Andressa, que não conhece a Impele ainda, a Impele fica no Shopping Paládio, no piso G2, tá? Aqui de Ponta Grossa. Vai ficar o arroba da Impele aqui. A Andressa está convidada a conhecer a clínica, precisando de... Não é só dermatologistas, a gente tem uma equipe multidisciplinar, precisando de qualquer médico da Impele, estamos à disposição. E hoje a Impele, junto com a Princípia, está fazendo um agrado, tá, para a Andressa, tá dando toda a linha facial e toda a linha corporal deles para você, Andressa. Nossa! Eu quero agradecer a Princípia, tá, por estar nos motivando também, estar junto conosco nesse projeto, aqui nesse episódio, né? Roneide, que é a representante da Princípia aqui em Ponta Grossa, né, que sempre nos visita, ela fez especialmente para você. Espero que você goste com muito amor, viu? Nossa, obrigada, pessoal. Com certeza vou amar. Obrigada. Gente, gostou do episódio? Curte, compartilha, vai estar no YouTube, no Spotify. Vai lá, deixa o seu joinha, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Gente, obrigada. Um beijo. Tchau, pessoal.